Persona 5 Royal começa com um roubo que já deu errado. Um jovem atravessa um cassino em Tóquio como se estivesse roubando dinheiro, joias, algo material, mas não é isso. Ele está tentando roubar o coração corrompido de alguém. E então tudo desmorona. A saída fecha, a polícia aparece, ele é capturado, drogado, espancado e colocado diante de uma promotora que quer entender como o estudante virou o criminoso mais procurado do Japão. O nome dele é Ren Amamiya, mas naquela sala esse nome não importa. O que importa é a pergunta que a promotora quer responder: como um estudante de ensino médio se tornou o criminoso mais procurado do Japão? Essa história não é sobre adolescentes com poderes, demônios ou mundo paralelo. Na verdade é sobre controle, máscaras, dor e liberdade. No fundo dessa trama existe uma pergunta perigosa. Se alguém pudesse apagar toda a dor que você já sentiu, cada erro, cada perda, cada cicatriz, você diria não? Persona 5 é sobre isso, e a resposta vai te machucar. Antes de entrarmos em qualquer tipo de conflito da história, você precisa conhecer o protagonista. O nome dele é Ren Amamiya, e ele chegou a Tóquio da pior forma possível. Expulso da escola anterior com uma ficha criminal que não merecia e um contrato de liberdade condicional que o obrigava a se comportar perfeitamente por um ano inteiro. Senão, voltava para a detenção juvenil. E sobre o que ele havia feito, tentou proteger uma mulher de um agressor bêbado. O agressor tinha contatos e Ren não, e a sociedade decidiu, sem hesitar, que ele era o problema. Ele chegou a Tóquio sem nome, sem chance, e é justamente por isso que ele foi escolhido, porque Ren carregava consigo algo que pouquíssimos personagens de Persona têm: a Wild Card. Essa é uma habilidade que permite o usuário formar um contrato para acessar e invocar diversos tipos de Persona, além de transformar laços e vínculos em força. Persona é uma manifestação da personalidade de certos indivíduos que conseguem acessar esse poder. É uma máscara, entre aspas, que o indivíduo usa para enfrentar certas dificuldades. Então Joker pode usar todas as personas, pode acumular, trocar, evoluir. E é por essa capacidade e pelo que aconteceu em sua história que o destino da humanidade acaba nas mãos de Ren. Duas figuras distintas, Igor, o mestre da Velvet Room, e Yao Dabaoth, o deus do controle, fizeram uma aposta. Não de forma amigável, mas sim forçadamente. Yao Dabaoth acreditava que a humanidade desejava ser controlada, que era preguiçosa e corrupta. Igor, por outro lado, acreditava no potencial humano para a evolução e a rebeldia. Esse daqui é um ponto-chave da história de Persona 5, mas antes da gente falar sobre esse assunto de forma profunda, você precisa entender o mundo em que Joker acorda. Porque Tóquio em Persona 5 não é cenário, é diagnóstico. Há uma epidemia silenciosa varrendo o Japão. Pessoas normais, executivos, estudantes, motoristas de metrô, de repente perdem a sanidade. Alguns ficam vegetativos, outros morrem, sem causa aparente. Os jornais chamam de paradas mentais. A polícia não tem resposta. Ao mesmo tempo, um grupo misterioso começa a publicar vídeos declarando que vão roubar o coração de pessoas poderosas e corruptas. E então essas pessoas, coincidentemente, confessam seus crimes em público, de joelhos e chorando. Esse grupo misterioso que rouba corações são os Phantom Thieves, os ladrões fantasmas. Metade da população os adora e a outra metade os culpa pelas paradas mentais. Em Persona 5, existe um espaço que se materializa a partir da psicologia humana, onde os desejos distorcidos de pessoas poderosas se transformam em construções físicas, castelos, pirâmides, bancos flutuantes. Morgana, o gato que acompanha Ren desde o início, chama esses lugares de palácios. Roubar o tesouro de um palácio, o núcleo da distorção de uma pessoa, é a única forma de forçar uma mudança de coração genuína nela. É isso que os Phantom Thieves fazem. A respeito do parceiro de Ren, o Morgana, que eu acabei de citar, ele não é um gato comum. Morgana foi criado por Igor, o guardião da Velvet Room, o espaço entre sonho e realidade, como um mensageiro. Em um período indeterminado antes dos eventos de Persona 5, Igor e sua assistente na Velvet Room foram atacados por um ser chamado Yao Dabaoth, aquele que eu citei agora há pouco. Igor é preso, mas antes disso ele cria Morgana a partir dos últimos vestígios de esperança da humanidade, com um propósito específico: guiar Joker a todo custo. Yao Dabaoth acredita conhecer a verdade mais funda sobre os seres humanos e passou o ano inteiro testando essa crença, usando Joker como prova. Yao Dabaoth aprisionou Igor e assumiu a aparência dele no começo da história para testar a humanidade e ver se o protagonista os guiariam para fora da ruína ou se outra pessoa destruiria a ordem social vigente e recriaria uma nova, embora ele claramente manipulasse o resultado para que apenas ele triunfasse.
faces sobre a humanidade. Durante quase toda a jornada de Persona 5, aquele que chamamos de Igor é na verdade um impostor. E Aldabaoth usurpou a Velvet Room, transformando-a em uma prisão onde o protagonista é tratado como um experimento. Mas a grande questão é, será que Rin Amamiya poderia ser a verdadeira esperança da humanidade? Teria ele a força necessária para desafiar o destino? A primeira prova de que a resposta é um sim surge no embate contra um professor de educação física tirânico e detestável. Suguru Kamoshida, professor de educação física da Shujin Academia, a escola onde Ren vai estudar. Ex-medalhista olímpico de vôlei, celebrado, respeitado, intocável. Kamoshida abusa dos alunos do clube de vôlei de forma sistemática. Usa ameaça de expulsão, de fim de bolsas, de relatórios que podem mandar alguém de volta à detenção para silenciar quem poderia falar. E a escola, a direção, os professores, os pais sabem. Todo mundo sabe e todo mundo olha para outro lado, porque Kamoshida traz a glória para Shujin. No metaverso, lugar formado pelo inconsciente coletivo, o desejo distorcido de Kamoshida se transforma num castelo medieval, onde ele é o rei e os alunos são os escravos. É dentro desse palácio que tudo começa. É no confronto com Kamoshida que Joker desperta sua persona. Arsene, ladrão, o rebelde, a máscara que diz que as regras de uma sociedade injusta não são obrigações morais. O despertar de uma persona não é algo bonito, é uma ruptura. É o momento que alguém olha para o absurdo do que está acontecendo com ele, o abuso, a injustiça, a impotência, e em vez de se curvar, diz não. Depois de Ren, Ryuji Sakamoto, ex-corredor que Kamoshida destruiu, quebrando sua perna durante um treino, e depois usando isso como uma ameaça, desperta Capitão Kido, o pirata que navega contra o vento. An Takamaki, que sofreu um assédio direto de Kamoshida e usou sua vulnerabilidade como moeda, desperta Carmen, a cigana que domina quem quer dominá-la. 3 adolescentes com histórias de dor completamente diferentes se encontram dentro de um castelo feito da obsessão de um homem e decidem roubar o coração dele. Não porque é seguro, mas porque é a única coisa que sentem que pode fazer. Isso é o início dos Phantom Thieves. Comparado com o que vem depois, ainda é simples. Porque enquanto o grupo está aprendendo o que é um palácio, metaverso, persona e como mudar um coração, 2 pessoas que vão destruir e reconstruir tudo no final aparecem nos corredores da Shujin e você quase não percebe. Aqui é onde Persona 5 Royal se separa do jogo original de uma forma que vai importar imensamente no final. Essas 2 pessoas que eu acabei de citar aparecem logo no início do ano letivo de formas aparentemente pequenas. Se você não presta atenção, passa por elas. O primeiro é Takuto Maruki, um conselheiro de saúde mental, um psicólogo, contratado pela Shujin após os incidentes com Kamoshida, homem de óculos redondos, com uma qualidade rara em adultos nesse universo. Ele realmente escuta os outros. Maruki é pesquisador. Seu campo de estudo é o que ele chama de psicociência cognitiva, a ideia de que a mente humana não apenas processa a realidade, mas ativamente a constrói. E a dor, o trauma, a perda são percepções moldadas pela interpretação humana. Então, teoricamente, se você acessasse diretamente essa cognição, poderia alterar como a mente experimenta essas coisas. Maruki explica isso para Joker numa sessão de aconselhamento, de forma casual como um conceito acadêmico. A psicociência cognitiva não é só um conceito acadêmico bonito, tá? Essa é a chave para entender o metaverso. Se os desejos, traumas e crenças humanas conseguem criar palácios e até deuses como Yaldabaoth, então a mente coletiva não está apenas interpretando
afetando a realidade. Ela está moldando a realidade. Uma cientista chamada Wakaba Ishiki percebeu isso antes de quase todo mundo. Por isso que sua pesquisa era tão perigosa. E Maruki, anos depois, leva essa ideia até a consequência mais extrema. Mais pra frente vocês vão entender o que esse personagem vai fazer com esses estudos. Agora o que eu quero que vocês entendam é que Maruki não estuda apenas a teoria, ele ouve as pessoas. Como um conselheiro conversa com os alunos, escuta dores, traumas, arrependimentos e entende o que cada pessoa perdeu, o que cada pessoa queria recuperar, qual ferida cada um tenta esconder. Isso parece apenas uma função bonita dentro da escola, mas no fim é exatamente isso que permite Maruki mudar o mundo de Persona 5. O segundo personagem é Kazumi Oshizawa, uma ginasta do primeiro ano com uma leveza que parece sempre estar compensando algo pesado. Ela admira os Phantom Thieves de longe, com um entusiasmo que tem uma melancolia estranha por baixo. Kazumi tem um segredo, mas esse segredo não vai ser revelado por muitos capítulos. Por ora, vamos deixá-la onde o jogo a deixa, na periferia, sorrindo, um pouco sozinha. Só que Royal faz uma coisa muito inteligente com Kazumi. Ele não espera até o fim para mostrar que existe algo errado. ナビゲーションを開始します。おい、あれ？あ。Em um certo momento da história, Ren e Kazumi entram em um palácio desconhecido e é ali que ela desperta a sua persona. Na primeira vez que você vê essa cena, pensa que é apenas um extra de Royal, um momento estiloso para apresentar uma nova personagem, mas olhando em retrospecto, aquilo é uma das primeiras rachaduras da realidade. O jogo estava mostrando a porta do verdadeiro final, muito antes de você entender que ela existia. Aquele palácio não era uma aventura paralela, era um aviso. Enquanto isso, o grupo cresce, novos aliados entram, cada um chegando pelos seus próprios ferimentos, e os Phantom Thieves começam a acreditar que estão consertando o mundo, um palácio de cada vez. Yusuke Kitagawa descobriu uma verdade que a maioria das pessoas prefere não procurar. O homem que o salvou também o usou. Madarame, o pintor famoso, o filantropo generoso, havia construído a própria carreira sobre o talento de outras pessoas, inclusive da mãe de Yusuke. O palácio dele é um museu onde todas as obras são dele, a vaidade como a arquitetura. Makoto Nijima entra em seguida, não por escolha, mas porque foi usada como uma espiã involuntária pela própria direção da escola. Ela acredita nas instituições, nas regras, na lei como proteção e vai aprender da forma mais dolorosa que instituições protegem quem as controla. O grupo ataca Kaneshiro, um criminoso que transformou os dados pessoais de estudantes em ferramenta de extorsão, e começa a sentir algo que nunca deveria ter sentido: confiança demais no próprio método. Cada palácio caiu, cada coração mudou, o sistema parece funcionar. O problema com os sistemas que funcionam é que eles convencem você que são invencíveis. E o próximo palácio vai mostrar o limite disso. Porque ele não pertence a um opressor, ele pertence a uma criança que se destruiu por dentro. Eu preciso parar e falar sobre Futaba Sakura com o cuidado que ela merece, porque o arco de Futaba é diferente de todos os outros. Em todos os outros palácios, o grupo invade a distorção cognitiva de um opressor, alguém que causou dano, que usa poder para destruir os outros, mas o palácio de Futaba não pertence a um vilão, ele pertence a uma vítima. Futaba tem 16 anos e não consegue sair de casa, não foi à escola em anos, sobrevive em seu quarto, rodeada de monitores e de comida trazida por Sojiro Sakura, o dono do café onde Joker mora, e, na prática, o pai de coração dela. A razão pela qual Futaba não consegue funcionar no mundo é simples e devastadora. Ela acredita que causou a morte da própria mãe. Wakaba Ishiki, aquela pesquisadora que eu citei anteriormente, relacionada a Maruki, foi assassinada, empurrada na frente de um carro, enquanto Futaba, com 8 anos, assistia de longe sem entender o que via. Antes de morrer, ela teria deixado uma nota que dizia que Futaba era um fardo, que a existência dela havia destruído a carreira da mãe, e ela preferia não ter tido filho. A nota era falsa, fabricada por homens que queriam apagar a pesquisa de Wakaba e silenciar qualquer questionamento sobre o que tinham feito, mas Futaba não sabia disso. Por anos, ela carregou isso como verdade absoluta. O
palácio de Futaba é uma pirâmide, uma tumba. Dentro dessa tumba existe uma sombra, a manifestação dos pensamentos mais autodestrutivos dela. Os que dizem que ela não merece existir, que é culpada, que é um peso. A missão do grupo não é conquistar um inimigo, é ajudar Futaba a enfrentar essa voz dentro dela mesma. Quando o palácio cai e Futaba desperta sua persona, Necronomicon, o livro que reescreve a realidade, ela não está conquistando poderes, ela está sobrevivendo ao próprio passado. A pesquisa que o Akaba deixou para trás era exatamente o que alguém estava procurando. As peças estão no tabuleiro. O grupo ainda não sabe como elas se encaixam, mas a próxima peça vai aparecer em horário nobre, na televisão, em coletiva de imprensa, e vai mudar completamente o que o público pensa sobre os Phantom Thieves. Haruo Okumura é herdeira de uma das maiores redes de fast food do Japão. Tem dinheiro, tem nome, tem um noivado arranjado que claramente não quer, e um pai que a trata menos como filha e mais como ativo corporativo a ser negociado. Kunikazu Okumura acredita que as pessoas são recursos. Seu palácio é uma base espacial. Ele literalmente vê a Terra de cima, de longe, como um conjunto de objetos a explorar. Os funcionários são robôs que ele descarta quando param de funcionar. Dentro de todo esse contexto, os Phantom Thieves invadem um palácio de Kunikazu, roubam o seu tesouro e mandam a carta de redenção. Tudo certo. É só o grupo agindo como sempre, mas, estranhamente, Okumura sofre uma parada mental ao vivo em coletiva de imprensa nacional. Não foram os Phantom Thieves, mas aconteceu imediatamente depois de eles atacarem em público para câmeras de TV, e alguém se certificou de que parecesse a coisa mais óbvia do mundo. Os Phantom Thieves mataram Okumura. O público, que até então era dividido entre adoração e desconfiança, vira contra eles quase instantaneamente. Pesquisas despencam, políticos fazem discursos, a mídia fabrica manchetes. Alguém está usando os Phantom Thieves. Alguém que conhece o metaverso, tem acesso a ele, consegue causar paradas mentais à vontade e está posicionando o grupo como criminoso para encobertar os seus próprios crimes. Esse alguém tem um nome, e você provavelmente já viu o rosto dele na TV, porque ele é o garoto mais famoso de Tóquio, e ele passa os dias condenando os Phantom Thieves ao vivo. Goro Akeshi é tudo que Joker não é. Bonito, articulado, bem visto pela mídia, chamado de detetive príncipe, 17 anos, já famoso, já respeitado por adultos que nunca dariam atenção para Ren Amamiya. Ele aparece em programas de televisão falando sobre os Phantom Thieves, condenando-os, posicionando-se como a voz da razão. Joker e Akeshi se encontram algumas vezes ao longo do ano. Há uma tensão entre eles que o jogo deixa suspensa, ambígua, interessante, dois jovens em lados opostos de algo como uma conexão estranha, um respeito mútuo que nenhum dos dois nomeia. Akeshi almoçava com o grupo às vezes, discutia casos, havia uma facilidade estranha entre ele e Ren, dois jovens que o mundo havia tratado como problemas a resolver e aprenderam a usar isso como armadura. O jogo deixa essa proximidade suspensa, sem nomeá-la, mas está lá. O que você vai descobrir? Akeshi tem uma persona, ele consegue acessar o metaverso e trabalha para Masayoshi Shido, o político que está tentando ser eleito primeiro-ministro, que eliminou todos os obstáculos em seu caminho, incluindo Akaba e Shiki, a mãe de Futaba. Akeshi trabalha para Shido porque Shido é seu pai, um pai que o abandonou junto com a mãe, que depois se matou por desespero. Akeshi cresceu em lares substitutos, com um segredo de sua origem como único combustível. O plano de Akeshi não é servir Shido, é destruí-lo da forma mais pública possível depois de fazê-lo chegar ao poder. Akeshi não é um vilão simples, é uma ferida que aprendeu a andar. Durante seu discurso em um festival, Akeshi solta uma bomba e afirma ter deduzido a identidade dos Phantom Thieves. Mas antes de revelar os nomes ao público, um telefonema interrompe o momento e ele pede uma conversa particular com os ladrões fantasmas. Entre quatro paredes, o detetive descarta as sutilezas, ele não só sabe quem eles são, como possui provas irrefutáveis de suas entradas no metaverso. Contudo, Akeshi faz uma revelação inesperada. Ele afirma ser um aliado, dizendo possuir sua própria persona, Robin Hood. Ele conta que explorou o metaverso sozinho e encontrou o verdadeiro culpado pelas paradas mentais. Com esse pretexto, ele convence os Phantom Thieves a invadir o palácio de Sae Nijima, a promotora e irmã de Makoto, alegando que o senso de justiça dela se tornou tão distorcido que ela está prestes a condenar um inocente apenas para encerrar o caso. あそこは右だ。見つかるなよ。あの奥のか。一体どういうこと？裁判所があれってことだよね。みたいね。急ごう。うん。
A linha do tempo da história finalmente alcança o ponto de onde ela começou, o cassino de Sae Nijima. O Palácio de Sae é um cassino, a distorção cognitiva de uma promotora que acredita que a vida é um jogo, que a casa sempre ganha, que a lei favorece os poderosos, que o único jeito de sobreviver é jogar mais sujo do que todo mundo. Os Phantom Thieves acabam convencendo a sombra de Nijima, então a situação meio que se resolve, mas estranhamente policiais do mundo real invadem o palácio da promotora. Concorda em se separar dos outros para distrair os policiais, mas ele acaba sendo capturado, sendo assim revelado que um de seus companheiros o traiu. Sob custódia policial, Ren é drogado, espancado e forçado a assinar uma confissão falsa. Um tempo depois, a promotora Sae entra na sala para interrogá-lo. Isso é o início do jogo. Ren acaba convencendo Sae a mostrar seu telefone para Akeshi, ao qual ele induz ser o verdadeiro culpado pelas paradas mentais. Sae mostra seu celular para Akeshi, o que o força indiretamente a entrar no metaverso. 今頃わかったのか？これがくだらない正義の慣れの果てだ。Indo até a sala de interrogatório, Akeshi mata o guarda e Ren. No outro dia, o noticiário anuncia que o líder dos Phantom Thieves morreu. Isso tudo fazia parte do plano do grupo. Os ladrões fantasmas decidiram não roubar o tesouro de Sae Nijima. Isso manteve o palácio dela ativo, permitindo que eles o usassem como cenário para o plano. O grupo permitiu que o protagonista fosse preso, enquanto ele era interrogado na vida real. Uma versão fantasma dele, uma cópia cognitiva, existia dentro do palácio de Sae, na mesma sala. Quando o Sae saiu da sala e mostrou o celular para Akeshi, Futaba ativou o aplicativo do metaverso à distância. Sem perceber, Akeshi entrou no palácio. Akeshi entrou na sala e matou a cópia cognitiva do protagonista de Ren, acreditando que tinha assassinado o verdadeiro. Enquanto o vilão ia embora vitorioso, a Sae real resgatava o protagonista real da delegacia. O grupo já sabia que Akeshi era um traidor há meses, por causa de um descuido bobo. Meses antes, na TV, Akeshi comentou sobre algo que o Gato Morgana tinha dito. O detalhe, no mundo real, quem não entrou no metaverso ouve apenas miados. Se Akeshi entendeu o Morgana, ele já era um usuário de Persona e estava mentindo o tempo todo. Com a ajuda de aliados, o grupo percebe que todos foram peças no tabuleiro de Masayoshi Shido. Ele usou os ladrões fantasmas para eliminar seus oponentes políticos e aumentar sua própria fama, planejando se tornar o primeiro-ministro. Para isso, ele utilizou pesquisas roubadas sobre a mente humana, ciência cognitiva, para causar acidentes e manipular a sociedade através do metaverso. Entendendo toda a história, Sae acaba se aliando aos Phantom Thieves, sendo assim o caminho até Shido é aberto. Masayoshi Shido é o inimigo final humano de Persona 5. Ele é um político poderoso e extremamente carismático de Tóquio, que desejava derrubar o governo vigente. Shido não tem filosofia grandiosa, não acredita que está salvando o mundo. Ele simplesmente quer poder e acredita, com uma convicção total e banal, que merece esse poder. Foi ele quem prendeu o Joker falsamente. Joker havia tentado proteger uma mulher de Shido bêbado na rua, e Shido usou contatos para transformar o garoto, que interveio num criminoso. Shido tem ligação com todos os grandes inimigos de Persona 5. Digamos que esse cara não montou uma conspiração, ele montou um ecossistema. Kamoshida existia porque a escola servia a Shido. Madarame financiava a campanha com dinheiro roubado. Kaneshiro lavava dinheiro para operações que não podiam ter nome. Wakaba foi assassinada porque descobriu demais. Okumura foi sacrificado quando virou inconveniente.
Cada palácio que os Phantom Thieves invadiram era, sem saber, uma peça da estrutura de um único homem. O Palácio de Shido é um navio de cruzeiro, um transatlântico gigante cheio de bajuladores que ele mantém para confirmar sua própria grandiosidade, a soberba como embarcação. Os Phantom Thieves invadem, roubam o tesouro, mandam a carta e Shido confessa, em público, com câmeras chorando, detalhando crimes que manchariam qualquer político para sempre. Mas o Japão hesita. As pesquisas sobem brevemente, depois voltam a cair. Pessoas que apoiavam Shido começam a construir narrativas alternativas. Talvez estivesse sendo coagido, talvez fosse armação. A verdade estava ali, nua, confessada pela própria boca do culpado. E a parte da população preferiu não acreditar. Persona 5 mostra algo interessante. Você pode expor a corrupção e as provas, forçar a confissão, e ainda assim, as pessoas vão escolher a narrativa mais confortável. Porque a verdade exige consequências. Consequências exigem mudança, e mudança é difícil. Abaixo de Tóquio, no metaverso, existe um labirinto que o grupo visita ao longo de todo o jogo. Mementos. Enquanto os palácios são distorções de indivíduos, Mementos é diferente. É a distorção coletiva da humanidade. É o lugar onde os desejos não ditos, os preconceitos não examinados, as capitulações silenciosas da população se acumulam. O reflexo psíquico de uma sociedade que decidiu, gradualmente, que é mais fácil deixar os outros pensarem por ela. No fundo de Mementos está o Santo Graal. Ele é o coração de Mementos, alimentado pelo desejo coletivo de não escolher, de não pensar, de entregar a própria liberdade para alguém que prometa ordem, conforto e respostas prontas. E quando os Phantom Thieves chegam lá, depois de tudo, descobrem que o Santo Graal não é apenas um objeto, é Igor. Ou melhor, é a coisa que estava usando o rosto de Igor, como eu disse para vocês anteriormente, e Aldabaoth. E aqui outra peça finalmente se encaixa. A assistente de Igor, Caroline e Justine, não eram duas entidades, e sim uma pessoa partida ao meio por Aldabaoth. Lavenza, a verdadeira assistente de Igor, havia sido fragmentada com as memórias divididas entre duas metades que não conseguiam entender porque algo dentro da Velvet Room parecia sempre errado. Quando elas se fundem, a verdade retorna. O Igor que acompanhou o Joker o ano inteiro era uma farsa. A sala que deveria guiá-lo havia sido transformada numa prisão. O Deus do controle se revela. Ele usurpou o trono da Velvet Room, mantendo o verdadeiro Igor cativo durante todo o ano. Foi ele quem entregou o poder da Wildcard nas mãos de Joker e Akesh, transformando-os em peças centrais de sua aposta distorcida. Embora os outros Phantom Thieves tenham despertado suas personas por conta própria, todos agiam dentro de um tabuleiro preparado por ele. Aldabaoth não queria heróis, queria validação. Se o grupo falhasse, provaria que a humanidade anseia por correntes. Se vencessem em batalhas dentro das regras dele, provariam que até a rebelião pode ser domesticada. A prova mais devastadora de sua tese, a humanidade sabia sobre ele. Não por esse nome, ela o chamava de Santo Graal, de esperança. No momento crítico, as pessoas no mundo real começam a desaparecer, sendo absorvidas por Mementos, dissolvidas dentro da consciência coletiva, porque cederam tanto de sua autonomia que já não existem como indivíduos separados. O grupo luta contra Aldabaoth, e quando tudo parece impossível, o único recurso que resta é a coisa que Aldabaoth nunca considerou como um fator: a crença. Não crença religiosa, crença interpessoal. Cada pessoa que o Phantom Thieves tocaram durante o ano, cada aliado, cada confidente começa a recusar a dissolução, firmar a existência individual. E essa crença flui para Joker. Joker invoca Satanael, a manifestação suprema da rebeldia. Satanael aponta a arma de Joker para o crânio de um deus e puxa o gatilho. E Aldabaoth cai. 雨が止んだ。見て綺麗ほんと全部消えてく。異世界だけじゃない。全てが認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ。君たちだって誰だって。お前。モナちゃん、嘘でしょ。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。待って、あなたはどうなるの？
当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界のすべて。だからこそ世界は無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。O metaverso deveria sumir, e por um momento some, por um momento. Porque um tempo depois, coisas estranhas começam a acontecer. Morgana vira humano, a mãe de Futaba e o pai de Haru voltam, o mundo não é mais o mesmo. Se você tá gostando desse vídeo, meu amigo, é muito importante que você agora se inscreva no canal, deixa teu like aí também, que isso me ajuda muito, ativa as notificações para você receber os vídeos que eu postar aqui, e se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre a história de Persona, aprofundando alguns temas como Mementos, os palácios, os próprios Phantom Thieves, deixa aí nos comentários, beleza? Hypa esse vídeo também pra dar aquela força. Dezembro passa, o grupo se separa, e quando janeiro começa, o mundo não deveria ser o metaverso, mas é. O metaverso não sumiu, ele expandiu, se fundiu com o mundo real, e de dentro dessa fusão, alguém reescreveu a história. Mortos estão vivos, traumas foram apagados, desejos impossíveis se tornaram realidade. Joker percorre o coração de um metaverso que agora cobre Tóquio inteira, até encontrar o arquiteto de tudo isso, Takuto Maruki. Maruki não entrou no metaverso por poder, não teve um despertar de Persona pela raiva ou pelo orgulho, ele entrou por amor. Quando jovem, a noiva de Maruki, Rumi, teve os pais assassinados durante uma invasão à própria casa. Ela sobreviveu, mas caiu em um estado catatônico. Maruki ficou ao lado dela, continuou ao lado dela por anos e começou a estudar psicociência cognitiva, por uma pergunta simples e impossível. E se a mente dela pudesse ser curada não por remédios, mas por reescrever o que ela acredita que é real? Quando desenvolveu o poder de alterar cognição, ele usou esse poder nela, apagou o trauma, curou a dor e, ao fazer isso, apagou também qualquer memória que Rumi tinha dele. Ele se escreveu pra fora da vida dela com as próprias mãos. Rumi hoje vive uma vida normal, sem saber que ele existe. Foi assim que Maruki aprendeu o preço do que faz, e fez de novo, com o mundo inteiro. Maruki encontrou o que procurava, e quando o colapso de Aldabaoth explodiu o metaverso para além de suas fronteiras, ele teve acesso a esse poder no momento exato em que o mundo estava sem defesas para contê-lo. E o que ele fez com esse poder? Curou sua noiva. Maruki acredita com toda a sinceridade de alguém que sofreu o suficiente para ter empatia genuína, está fazendo a coisa certa. Que a dor é um defeito do universo, não uma parte necessária da experiência humana, que se ele pode consertá-la, ele vai fazer isso. E aqui o jogo faz algo que pouquíssimos fazem. Coloca você diante desse argumento sem saída, porque o mundo de Maruki funciona. A maioria dos Phantom Thieves, quando confrontada com o que ele fez, fica genuinamente paralisada por um momento. Exceto que não é um mundo real, exceto que as pessoas não escolheram essa felicidade, exceto que toda a alegria nesse universo é construída sobre uma mentira que elas nem sabem que acreditam. Persona 5 Royal faz questão de tornar isso ainda mais cruel. Ele dá a você a escolha. Você pode aceitar o mundo de Maruki, pode deixar Futaba viver com a mãe, deixar Haru ter o pai de volta. O jogo não coloca essa decisão como uma piada. Ele não trata esse final como uma escolha óbvia e absurda. Ele deixa você sentir o peso da tentação. Porque, por alguns minutos, aquele mundo parece melhor. E é exatamente por isso que rejeitar Maruki dói. Não é uma escolha entre bem e mal. É uma escolha entre uma verdade imperfeita e uma felicidade fabricada. Você se lembra de Kazumi Oshizawa, a ginasta que apareceu no início do ano? Na verdade, seu nome é Sumire. A verdadeira Kazumi Oshizawa morreu meses antes dos eventos do jogo, atropelada. Kazumi era a irmã mais velha de Sumire, e as duas estavam juntas quando, em desespero, Kazumi empurrou Sumire para a frente, tentando salvá-la. O carro acertou Kazumi e Sumire sobreviveu. Sumire havia passado a vida se sentindo à sombra da irmã. Kazumi era a mais brilhante, a mais dotada, e então ela sobreviveu por acidente de trajetória, enquanto a irmã perfeita morreu. O sentimento não era só culpa, era a convicção visceral de que quem tinha sobrevivido era a pessoa errada. No fundo, o desejo de Sumire não era apenas esquecer a morte da irmã, era trocar de lugar com ela, era apagar a própria existência e deixar Kazumi viver no seu lugar. Quando Maruki descobriu isso, ele fez o que sua teoria dizia que podia fazer. Alterou a cognição de Sumire. Não curou o luto, simplesmente substituiu Sumire por Kazumi, dentro da mente dela. Fez com que ela acreditasse genuinamente que era a irmã. A garota que Joker conheceu o ano inteiro, como Kazumi, que treinou, que sorriu, fez amizade, era Sumire acreditando ser Kazumi. E quando Maruki constrói seu mundo perfeito em janeiro, Sumire está dentro dele, em paz, com uma identidade que não é sua. É Joker quem tem que ajudá-la a lembrar quem ela é. É um dos momentos mais quietos e brutais
centrais do jogo. Não existe batalha aqui ou vilão, é apenas um garoto dizendo a uma garota que ela existe, que ela merece existir como ela mesma. Goro Akeshi, na teoria, estava morto. No final do ano, quando o grupo o confrontou dentro do Palácio de Shido, quando Akeshi ficou para trás para lutar contra um inimigo que claramente não podia vencer, não havia saída. O destino que ele havia escolhido chegou. Em janeiro, Akeshi está vivo. E ele sabe que está vivo porque Maruki o ressuscitou, não por conta própria. Maruki só conseguiu isso porque, em algum nível, era o desejo de Joker, de Ren, o desejo mais fundo que ele carregava sem conseguir articular que Akeshi tivesse sobrevivido. Por isso, o Akeshi de janeiro não é simplesmente uma volta milagrosa. Ele é uma existência sustentada por uma realidade manipulada. Uma vida devolvida porque alguém desejou que ela fosse devolvida. Akeshi sabe disso e odeia. Não Joker, embora haja algo entre eles mais complicado que amizade e mais íntimo que rivalidade. Ele odeia a situação, existir como resultado do desejo de alguém, ser um fantoche numa história que não é a dele. Akeshi recusa o mundo de Maruki. Ele não quer ser salvo pela compaixão de outro. Se sua morte era o resultado natural de suas escolhas, então é isso que era real. E se a única alternativa à morte é existir como elemento da fantasia de outra pessoa, ele prefere a morte. E quando os Phantom Thieves invadem o laboratório de Maruki para desfazer tudo isso, Maruki vai provar que é muito mais poderoso do que qualquer inimigo que já enfrentaram, porque o argumento dele é genuinamente mais forte e o jogo vai tirar de Ren o único recurso que ele sempre teve. Os Phantom Thieves invadem o laboratório de Maruki. Maruki é poderoso. Dentro do espaço que controla, ele desfaz ataques, reverte dano, cria e recria cenários. Então, há o momento em que todas as personas somem. Não porque foram derrotadas, mas porque o argumento de Maruki dentro do espaço dele é genuinamente mais forte. As personas existem como expressão de rebeldia contra uma realidade que esmaga. Mas se a realidade não esmaga, se a dor foi removida, se não há nada mais contra o qual se rebelar, o que justifica a máscara? E aí que o jogo diz sua coisa mais importante sobre o que é uma vida humana. Joker não convoca uma persona, não há mais mágica, mais metaverso, mais poderes, apenas um garoto sangrando e um homem que acredita que está salvando o mundo. E nenhum dos dois vai ceder. A luta final contra Maruki não é uma batalha comum, é algo épico. É dois seres humanos usando os próprios corpos para defender o que acreditam que é a realidade. E os Phantom Thieves ganham pela sua insistência intensa. O argumento de que a dor faz parte de uma vida real, que escolher a felicidade é diferente de ter a felicidade imposta, é o argumento que estão dispostos a defender com o próprio corpo. Quando Maruki cai, o jogo lhe dá um momento antes do colapso de tudo. Ele não é preso, não é destruído, ele desfaz o que fez, uma última vez, com plena consciência e plena escolha. O mundo real retorna. A mãe de Futaba já não está mais lá, nem o pai de Haru, Morgana é um gato de novo, e Maruki volta a ser um homem sem poderes, com a mesma dor que sempre teve, agravada pela certeza de que tocou, por um momento, na capacidade de curar tudo. É tentador odiar Maruki, o jogo permite isso facilmente. Porque o que ele fez era errado, era uma violação da autonomia de cada pessoa que ele tocou, mas porque vinha de um lugar genuinamente humano, de alguém que amou e perdeu e não conseguiu aceitar a perda. É com isso que o mundo real volta. Com o retorno do mundo real, Joker sabe que isso significa que ele ainda tem um contrato de liberdade condicional, que as provas que foram usadas para processá-lo falsamente ainda estão no sistema, que o processo legal, mesmo que Shido exposto, precisa de tempo para se resolver de forma completa. Então, Joker se entrega. Ele se entrega ao sistema real, com seus processos reais, com a confiança de que a justiça, dessa vez com Sae Nejima trabalhando pelo lado certo, vai funcionar como deveria. Ele fica preso por um tempo e então é solto.よう待ったぜ。たく迎えてからでもねえんだけど双葉が行けってうるさくてな。まあせっかく無罪になったんだ。また何かしでかされたんじゃこっちの立場もねえからさ。家に帰るぞ。寒いからさっさと乗れ。Os amigos aparecem em Tóquio de ônibus de todos os cantos do país, um carro velho e lotado, barulhento, cheio de pessoas que escolheram estar ali. Mas Royal ainda dá 3 pequenos fechamentos que importam muito. O primeiro é Maruki. Ele reaparece como motorista de táxi, sem palácio, sem poder divino, só um homem comum trabalhando, seguindo em frente, tentando viver no mesmo mundo imperfeito que ele tentou consertar à força. Isso é muito interessante, porque Persona 5 Royal termina dizendo que Maruki também precisa aprender
a viver com a dor. O segundo é Sumire. Ela aparece seguindo o próprio caminho, não mais como sua irmã, mas como ela mesma, ainda carregando luto, ainda carregando a cicatriz, mas existindo com o próprio nome. E o terceiro é Akeshi. Em uma das cenas finais, o jogo deixa uma certa ambiguidade no ar. Uma figura que lembra Akeshi passa próximo ao trem, parece ele, mas pode não ser. Persona 5 faz o que sempre fez com Akeshi, se recusa a dar uma resposta simples. Porque Akeshi nunca foi simples. Ele sempre se mostrou um personagem muito complexo e é por isso que o jogo não fecha completamente a porta relacionada a esse personagem. Mamiya olha pela janela enquanto o carro sai de Tóquio e há um sorriso no rosto dele, que o jogo levou 70 horas para ganhar o direito de mostrar. Não o sorriso de quem derrotou um deus, não o sorriso de quem salvou o mundo. O sorriso de um rapaz que chegou a uma cidade como um criminoso sem nome, sem direito à própria história e está saindo como o dono de si mesmo. Isso é Persona 5 Royal. Persona 5 Royal diz que a rebeldia não é um ato de violência, é um ato de presença, de existir, de insistir em existir como você mesmo, com suas contradições e suas cicatrizes e seus desejos impossíveis. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a história completa de Persona 5. Eu gostaria também de trazer dos outros jogos. Acho essa franquia muito interessante do ponto de vista da lore. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se não é inscrito, de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tamo junto e até a próxima.